Irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos vós. Mais um domingo, um dia do Senhor, que nós nos encontramos distantes uns dos outros, mas não foi nos privado o privilégio de estarmos na presença do nosso Deus para adorá-lo, para engrandecer o seu santo nome. Abramos nossas Bíblias no Salmo 134 e leiamos um salmo de louvor ao nosso Deus. Salmo 134, Cântico de Romagem. Bendizei ao Senhor, vós todos servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Amém. Vamos orar ao nosso Deus, rogando sua bênção e sua graça sobre nossas vidas. Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, Senhor de nossas vidas, nós nos colocamos diante da presença santa do Senhor para rogar em primeiro lugar o seu perdão, a sua graça e misericórdia em nosso favor. Que o Senhor nos perdoe os pecados e nos purifique, Senhor, de todas as impurezas. Rogamos também, ó Deus, a tua graça, para que possamos te adorar em espírito e em verdade, ó Pai. Também, ó Deus, para que nós possamos compreender a exposição da tua palavra e assim possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Rogamos essas bênçãos, ó Deus, sobre todo o teu povo, em nome de Jesus e para a sua glória. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus, Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Cantemos ao Senhor. Seguro em tuas mãos, nada temerei.
Irmãos, já adoramos ao nosso Deus com cântico, agora vamos adorá-lo também ouvindo a sua palavra. Para isso eu convido os irmãos que abram as suas Bíblias em Provérbios no capítulo 7, nós vamos ler todo o capítulo, do verso 1 ao verso 27. Provérbios, capítulo 7. Diz assim a palavra do nosso Deus: Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Dize à sabedoria: tu és minha irmã, e ao entendimento chama teu parente, para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com palavras. Porque da janela da minha casa, por minhas grades olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens um que era carecente de juízo, que ia e vinha pela rua, junto à esquina da mulher estranha, e seguia o caminho da sua casa. À tarde do dia, no crepúsculo, na escuridão da noite, nas trevas, eis que a mulher lhe sai ao encontro, com vestes de prostituta e astuta de coração. É apaixonada e inquieta, cujos pés não param em casa. Ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele e o beijou, e de cara impudente lhe diz: sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer, paguei hoje os meus votos, por isso saí ao teu encontro a buscar-te e te achei. Já cobri de colchas a minha cama, de linho fino do Egito, de várias cores, já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamono. Vem, embriaguemo-nos com as delícias do amor, até pela manhã, gozemos amores. Porque o meu marido não está em casa, saiu de viagem para longe, levou consigo um saquetel de dinheiro, só por volta da lua cheia ele tornará para casa. Seduziu com as suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o arrastou, e ele no instante a segue como boi que vai ao matadouro, como cervo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravesse o coração, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isto lhe custará a vida. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e se atento às palavras da minha boca. Não se desvie o teu coração para os caminhos dela, e não andes perdido nas suas veredas, porque a muitos feriu e derrubou, e são muitos os que por ela foram mortos. A sua casa é caminho para a sepultura, e desce para as câmaras da morte. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. Oremos ao Senhor mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós rogamos ao Senhor tua graça e bênção sobre nossas vidas, para que possamos compreender a verdade da palavra do Senhor. Que o teu Espírito Santo ilumine nossas mentes e capacite nossos corações para a obediência à verdade do Senhor. Derrama graça sobre o seu povo e guia-nos nas veredas da justiça, por amor do teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meus irmãos, quem nunca ouviu um filho dizer ao pai a expressão: ah não, pai, esse assunto de novo? Talvez você já possa ter tido a experiência de ouvir o seu próprio filho dizer isso, ou presenciado um outro dizer tal coisa ao pai. Não creio que tenha sido essa a reação do filho aqui no texto, mas já era a terceira vez que Salomão conversava com seu filho sobre o mesmo assunto: os perigos dos pecados sexuais. A primeira vez, Salomão trata do assunto no capítulo 5, depois no final do capítulo 6, que vimos no domingo passado, e agora novamente no capítulo 7. Infelizmente, meus irmãos, esta tem sido a reação de muitos filhos às repreensões paternais, às exortações dos pais quanto aos perigos não somente da imoralidade sexual, mas de outros perigos que rondam a vida, especialmente dos jovens. E nós mesmos
Temos que admitir que também reagimos assim com relação à repetição de um sermão, por exemplo. Nós não gostamos da repetição. Mas ainda que não gostemos da repetição, nós precisamos reconhecer o valor da repetição para as nossas vidas. Nas Escrituras, em geral, a repetição é usada para dar ênfase e para demonstrar a importância de um ensino. Na educação, a repetição é importante no processo de aprendizagem, na saturação da mente, na internalização do conhecimento, do saber. A didática de Salomão com seu filho incluía muita repetição. E por que Salomão agiu assim com seu filho em relação aos pecados sexuais? Certamente, as consequências terríveis do erro grave do seu pai e da sua mãe, Davi e Batseba, bem como os seus próprios erros da juventude e as consequências que esses erros dos seus pais e dele próprio tinham trazido sobre a família e sobre o reino, certamente essas coisas mostraram ao rei Salomão os perigos dos pecados sexuais. Ele percebeu quão grave era quebrar a lei do Senhor, e agora, já mais sábio e guiado pela sabedoria do céu, desejava poupar o seu filho, em primeiro lugar, de tristezas, depois e principalmente de pecados, e finalmente poupá-lo da condenação eterna. Algumas características se destacam no livro de Provérbios. Uma delas é o uso constante de contrastes no ensino. Há dois contrastes que aparecem em todo o livro e que merecem destaque. O primeiro deles é o contraste entre duas características intelectuais com implicações morais: a insensatez e a sabedoria. O segundo contraste é entre duas mulheres distintas, uma leviana e adúltera e outra temente a Deus e sábia. A mulher leviana e adúltera representa no livro a insensatez do homem que não teme ao Senhor. A mulher sábia e temente a Deus representa a sabedoria daquele que tem o temor do Senhor. Salomão fala especialmente da segunda mulher como a esposa virtuosa, como uma dádiva de Deus juntamente com a sabedoria. A esposa virtuosa e a sabedoria de Deus, segundo Salomão, é uma dádiva de Deus. Em Provérbios 3, no verso 13, ele afirma: bem-aventurado o homem que acha a sabedoria e o homem que adquire o conhecimento. Sabedoria e conhecimento são bênçãos tão grandiosas que são bem-aventurados aqueles que os encontram. Provérbios 18, verso 22, Salomão fala da esposa, e agora ele diz que o que acha uma esposa, acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. Veja que sabedoria e conhecimento e uma esposa temente a Deus e sábia são colocadas em comparação aqui no livro dos Salmos, e por isso, ou no livro de Provérbios, e por isso você vai perceber que o livro todo vai ser em torno da sabedoria em contraste com a insensatez e da mulher virtuosa em contraste com a mulher leviana. A outra característica que se destaca no livro de Provérbios é a didática de Salomão com o seu filho. Além da repetição, a tríade ensino, exemplo, aplicação é usada por Salomão em todo o livro. Ensino, exemplo e aplicação é uma estratégia de ensino do sábio Salomão. Em primeiro lugar, ele dá um ensino. Ele ensina princípios claros da lei de Deus para guiar o coração do seu filho. Em segundo lugar, ele lança mão de exemplos vívidos e muitas vezes chocantes da vida e da natureza para confrontar o coração do seu filho. Por último, ele faz uma aplicação com admoestações e a maioria das vezes
graves e confrontadoras para conduzir o seu filho à obediência e ao arrependimento. A divisão do texto que nós acabamos de ler mostra essa didática de Salomão. Do versículo 1 ao versículo 5, ele vai dar o ensino, o princípio para o seu filho, mostrando que o ensino das Escrituras sobre a sabedoria divina é o antídoto para o pecado da imoralidade sexual. Depois ele vai para a história, para uma explicação, dando um exemplo vívido da realidade para confrontar o pecado e o coração do seu filho. Do verso 6 ao verso 23, ele faz isso, contando a história de um jovem insensato que caiu na sedução da mulher adúltera. Dos versos 23 até o 27, 24 ao 27, ele vai fazer a aplicação, uma aplicação dos princípios da lei de Deus e da história que ele terminou de contar, alertando o seu filho quanto aos perigos de quebrar a lei do Senhor. Assim, olhando para o texto dessa forma, nós podemos resumir o ensino e aprender com as seguintes palavras: dar ouvidos à lei de Deus e ao Evangelho é o único caminho seguro para desviarmos de quebrar a lei do Senhor, para evitarmos de cair nas tentações da imoralidade e para nos livrarmos das terríveis consequências eternas deste pecado. Dar ouvidos à lei de Deus e ao Evangelho é o único caminho seguro para evitarmos de quebrar a lei de Deus, para evitarmos de cair nas tentações da imoralidade e para nos livrarmos das terríveis consequências eternas deste pecado, que é o juízo do nosso Deus. Olhemos para o texto sagrado e aprendamos com o sábio Salomão. Em primeiro lugar, olhemos para os versos 1 a 5, onde o sábio mostra que a palavra de Deus é poderosa para guardar o coração do seu filho contra os pecados sexuais. A palavra de Deus também é poderosa para guardar os nossos próprios corações de pecados de imoralidade. O pai, neste trecho, mostra ao seu filho que somente a palavra de Deus é capaz de guardar com eficácia o coração de um jovem dos pecados sexuais e de toda forma de imoralidade. Precisamos mais uma vez relembrar que, ainda que aqui seja o sábio Salomão ensinando ao seu filho homem, a palavra do Senhor aplica-se também às mulheres. E como foi dito no domingo passado, se o sábio Salomão estivesse sentado à frente da sua filha, orientando-a sobre estes mesmos pecados, certamente ele usaria outra história para mostrar para ela os perigos do pecado, mas ele também orientaria com os mesmos princípios da palavra do Senhor, mostrando que a palavra de Deus é a defesa do nosso coração. A palavra de Deus, que foi dada pelo próprio Deus, é o meio de graça que Ele dispõe a nós para que nós protejamos o nosso coração do pecado. Como o salmista diz no Salmo 119, no verso 9: como poderá guardar o jovem puro o seu caminho? E a resposta é: observando segundo a palavra de Deus, observando segundo as Escrituras. A palavra de Deus é o único meio eficaz de guardar o coração do pecado. E o sábio Salomão faz isso com seu filho, alertando: filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Agora Salomão não se refere à palavra de Deus como a palavra de Deus ou a verdade do Senhor, mas ele se refere como as palavras dele mesmo, porque aqui ele está falando com autoridade divina ao seu filho, ao repetir fielmente a palavra de Deus. Por isso ele pode afirmar: guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Salomão fala assim porque ele está de fato reproduzindo a própria palavra de Deus. A palavra de Deus pregada com fidelidade é o único meio de guardar o coração de servos de Deus contra o pecado. Não somente os pecados da imoralidade,
mas contra qualquer outro pecado que nós possamos cair. Salomão mostra aqui então a eficácia da palavra de Deus e a importância de guardar a palavra de Deus como proteção para o nosso coração, mas ele mostra também a necessidade de um comprometimento vital com essa palavra a partir do verso 3. Do verso 3 e 4 e 5, ele diz, aliás, verso 3 e 4, ele diz as seguintes palavras: ata-os aos dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Diz a sabedoria: tu és minha irmã, e ao entendimento chama teu parente. Salomão chama o seu filho a estabelecer um compromisso com a verdade de Deus, um compromisso tão sério que ele jamais se apartasse dessa verdade. A primeira, ele usa a ilustração de atar uma fita ao dedo, repetindo aquilo que foi dito por Moisés ao povo de Deus quanto ao ensino da palavra de Deus aos seus filhos, de atar a palavra de Deus, de trazer a palavra de Deus próximo do corpo e visível aos olhos, para que não se esquecesse dos mandamentos do Senhor. Em segundo lugar, ele fala com seu filho para estabelecer uma relação de compromisso com a palavra de Deus, com a verdade de Deus, como se fosse uma relação de compromisso familiar. As palavras que Salomão diz foi: trata a palavra de Deus como se fosse tua irmã, traga ela ao teu lado e conviva com ela. Trate a palavra de Deus como se fosse o teu parente próximo, com o qual você convive. O que Salomão quer orientar ao seu filho é que ele tenha um relacionamento pessoal e íntimo com Deus a partir do acompanhamento diário, da leitura diária da palavra de Deus. Por último, no versículo 5, Salomão mostra ao seu filho a eficácia da palavra de Deus contra o pecado no coração, contra o pecado da imoralidade, contra o pecado do adultério, contra quebrar a lei do Senhor. No verso 5, Salomão diz ao seu filho: para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com palavras. Deste modo, Salomão está mostrando aqui a eficácia da palavra de Deus, a necessidade da palavra de Deus para guardar o coração contra o pecado. Em segundo lugar, a necessidade de um compromisso sério e vital com a palavra de Deus, para que o coração seja guardado. E em terceiro, a eficácia da palavra de Deus como o único meio de guardar o nosso coração contra os pecados da imoralidade. Salomão continua mostrando ao seu filho a respeito da palavra de Deus. E agora ele vai contar uma história ao seu filho para exemplificar o que ele acaba de ensinar, o princípio que ele acaba de ensinar ao seu filho. E ele mostra nessa história que o nosso coração, que o coração corrupto, é fácil de ser seduzido. O coração corrupto é fácil de ser seduzido. O pai mostra como a corrupção do coração poderia levar o filho a cair na sedução da imoralidade e a criar sérios problemas para a sua vida, correndo sérios riscos para a sua vida. Ele faz isso contando a história deste jovem que foi seduzido por uma mulher adúltera. A história mostra, em primeiro lugar, que o coração insensato almeja a sedução. Deste modo, nós somos chamados agora a avaliar o nosso coração para ver se não há insensatez em nossos corações. O coração insensato almeja a sedução. Do verso 6 ao verso 9, Salomão mostra como o jovem esperava, almejava aquele encontro com a adúltera. Ele conta a história da seguinte forma: porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens, um que carecia de juízo, um carecente de juízo. Aqui Salomão mostra a insensatez do jovem, a insensatez do menino que sai da sua casa à procura da sedução. Ele está se oferecendo para ser seduzido. Isso mostra o quanto a insensatez nos leva
nos torna propícios à sedução, e ele busca, anseia pela sedução da adúltera. Veja o que ele diz a partir do verso 8. Este jovem que ia e vinha pela rua, junto à esquina da mulher estranha, e seguia o caminho da sua casa, à tarde do dia, no crepúsculo, na escuridão da noite, nas trevas. Veja que este jovem estava se colocando em situação de risco, porque o seu coração insensato almejava a sedução. Ele esperava ser seduzido, almejava ser enlaçado por aquela mulher. Certamente não era a primeira vez que ele fazia isto. Salomão conta essa história mostrando o comportamento de alguém que aos poucos foi se aproximando e se aproximando do risco de cair na sedução. Ninguém cai num pecado grave de uma vez. Todos os que caem em pecados graves, com consequências graves, caem porque abandonam a palavra de Deus e aos poucos vão se aproximando e aproximando cada vez mais do risco. E foi isso que esse jovem fez. Ele ia e vinha pela rua, na espreita, aguardando que aquela mulher pudesse se aproximar dele. A prova é que o texto diz que ele ficava na esquina da casa da mulher estranha, seguindo o caminho de sua casa. E ele fazia isso em horários impróprios, no final do dia, no crepúsculo, nas trevas, porque como João no capítulo 3 nos diz, é assim que o coração insensato age. As suas obras são feitas nas trevas, para que elas não se tornem visíveis, não se tornem patentes aos olhos dos outros. Mas nós sabemos que tudo o que fazemos está patente aos olhos do nosso Deus. Nesses versos nós vimos então que a insensatez no nosso coração pode nos conduzir ao perigo, à medida que nós nos aproximamos cada vez mais, gradativamente, do risco, do perigo. Essa história nos mostra também que a imoralidade se apresenta atraente e sedutora. A imoralidade é apresentada aqui, a partir do verso 10, de uma forma atraente, sedutora, de forma que aquele jovem almejava isso porque era bom aos seus olhos. Do verso 10 ao verso 13, ele mostra essa verdade, um apelo às sensações, e nós somos atraídos pelo prazer e pelas sensações, e aquele jovem era atraído por aquela mulher por causa disso. O verso 10 a seguir diz: e eis que a mulher lhe sai ao encontro, com vestes de prostituta e astuta de coração. É apaixonada e inquieta, cujos pés não param em casa, ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos, aproximou-se dele e o beijou. Vamos ler até aqui. Veja, a mulher já tinha por prática fazer esse tipo, ou adotar esse tipo de comportamento sedutor. Certamente uma mulher bela ao ponto de atrair este jovem, mas ela não tinha a beleza que o livro de Provérbios destaca numa mulher, a beleza interior. O sábio Salomão fala que a aparência ou a beleza física é enganosa, mas que a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada, porque a beleza do coração, de um coração transformado pela palavra de Deus, é que é mais importante, é o que um jovem deve buscar, o que uma pessoa deve buscar. Veja, essa mulher que é descrita aqui por Salomão, é uma mulher que sai de casa pronta para estragar a vida de um homem. Veja, talvez se usássemos uma expressão que é comum nos nossos dias, ela saiu de casa vestida para matar, vestida para seduzir, porque ela saiu com vestes de prostituta. Na verdade, o texto bíblico mostra que essa expressão com vestes de prostituta, no texto original, a expressão seria mais aproximada de vestida para fornicar, ou vestida para conduzir alguém ao adultério, ou para conduzir alguém à fornicação. Ela está externamente vestida com vestes sedutoras,
e internamente vestida com uma atitude, com astúcia no coração, para enredar um homem insensato. Ela é mostrada como uma mulher que não tem o temor do Senhor no coração e que tem a sensualidade à flor da pele, pronta para seduzir. Aqui nós precisamos parar um momento e relembrar das palavras que nós ouvimos no último sermão. O texto do sábio não pretende em momento algum desmerecer e desvalorizar a mulher. Também não pretende em momento algum colocar a culpa do pecado do homem sobre a mulher, mas mostrar como a insensatez de ambos os lados e a falta de modéstia por parte da mulher é um laço, pode enredar homens, conduzindo ambos ao pecado. Certa vez, conversando com uma senhora não cristã, ela afirmou a respeito de uma jovem crente que ela havia visto passar pela rua as seguintes palavras: a roupa, e ela disse em tom sarcástico, em tom de crítica, sabendo que eu era cristão e pastor. E ela disse as seguintes palavras: a roupa da irmã era tão curta que dava para ver até a alma. Certamente as palavras dela tinham alguma conotação diferente ou sexual, mas havia grandes verdades na palavra daquela senhora. De fato, minha jovem, de fato, minha irmã, as suas roupas revelam seu coração. E às vezes a roupa imprópria, a roupa sem modéstia, vai revelar profundamente o seu coração, mostrando o que vai no seu coração, que o seu coração está cheio de sensualidade, de insensatez, de desejos, de coisas que não são próprias para uma mulher cristã. Por isso, tome cuidado, porque você pode, aos poucos, se aproximar do que esta mulher aqui representa, tornando-se um laço para homens. Mas homens, tomem também cuidado, porque não foi a beleza e a sedução dessa mulher que conduziu aquele jovem ao pecado, mas sim o seu coração caído. A imoralidade se apresentou atraente e sedutora, mas achou um coração com campo fértil para cair. Seguindo, nós vimos do versículo 14 e 15, uma outra característica da sedução. A imoralidade se apresenta aqui travestida de pureza, apelando a valores, a princípios. Veja o que a mulher diz ao jovem depois que ela o beija. No verso 13 diz que ela aproximou-se dele e o beijou e de cara impudente lhe disse, ou sem vergonha na cara lhe disse, versos 14 e 15 agora: sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer, paguei hoje os meus votos. Por isso, saí ao teu encontro a buscar-te e te achei. O que a mulher quer dizer ao jovem é: não se preocupe, meu jovem, eu estou pura. Acabei de ir ao templo fazer a purificação. Eu ofereci sacrifícios pacíficos a Deus, paguei os meus votos ao Senhor. Por isso, porque eu estou pura, é que eu te procurei, que eu saí ao teu encontro e te achei. Ela queria convencer o jovem de que deitar-se com ela não era um pecado grave, porque ela se encontrava pura. Ela faz isso apelando a valores, para levar o jovem, que certamente era um jovem que tinha um certo conhecimento da verdade de Deus, e que podia ser convencido de que não era tão grave assim deitar-se com a adúltera. E aqui ela o seduz, usando beleza, usando estratégia, usando sedução e aparência, mas ela também o seduz usando palavras, apelando a uma falsa pureza, a uma falsa realidade, a uma falsa religiosidade travestida de pureza para seduzir aquele jovem. Continuando o texto, nós vamos ver que a imoralidade também nos seduz, criando expectativas além daquelas que já haviam no coração. Veja os versos 16
até o verso 18, o que o sábio Salomão conta a respeito da história. Ela diz ao jovem: já cobri de colchas a minha cama, de linho fino do Egito, de várias cores, já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamono. Vem, embriaguemo-nos com as delícias do amor, até pela manhã, gozemos amores. Ela promete ao jovem algo que o seu coração talvez nem imaginava. Talvez ele imaginava um envolvimento rápido com aquela mulher e não imaginava que ela ofereceria a ele algo tão maior do que ele esperava. Ela fala das roupas da cama, da beleza e da finesse das roupas da cama, do cheiro, dos perfumes, e ela promete a ele uma noite inteira de pecados. Mas para ele, na sua visão, no seu coração, era apenas uma noite de alegria, uma noite de realização pessoal. Veja, ela criou uma expectativa além da que o jovem tinha. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade que vive criando expectativas. O hiperrealismo que os filmes hollywoodianos criaram, dando a impressão de que tudo na vida, como mostrado na televisão, é mais intenso do que a realidade, mostrando que as mulheres são mais belas, são mais apaixonadas, que talvez as relações são mais intensas, que as noites de amor são mais felizes, que as pessoas são mais realizadas. Isso dá uma impressão de que você precisa encontrar essa felicidade mostrada por esse hiperrealismo da televisão, e aí você precisa sair à procura disso. Foi isso que o jovem fez. E aqui ele encontra uma mulher pronta a mostrar e aumentar as expectativas do seu coração. Deste modo, ele é seduzido a quebrar a lei do Senhor, e sem perceber, e sem notar, e sem ver nenhum problema nisto. Continuando as palavras do sábio, ele continua contando a história, e do verso 19 ao 21, ele mostra uma outra realidade, uma outra face da imoralidade. Ele mostra como a sedução da imoralidade acontece quando garantias de segurança são oferecidas, fazendo com que o indivíduo se sinta seguro com a prática do pecado. Veja o que ela diz ao jovem nos versos 19 a 21. Porque o meu marido não está em casa, saiu de viagem para longe. Levou consigo um saquetel de dinheiro, só por volta da lua cheia ele tornará para casa. Seduziu com as suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios, o arrastou. Veja o que esta mulher fez com este jovem. Ela deu a ele uma falsa sensação de segurança, para que ele pudesse cair nas suas lisonjas e cometer pecado, quebrando a lei do Senhor. Ela afirma para o jovem que era seguro fazer isso, porque o seu marido não estava em casa, portanto não havia risco de vida para ele. O seu marido tinha também dado demonstrações de que ia demorar voltar, porque tinha levado dinheiro suficiente para passar muito tempo fora de casa. Com essas palavras, ela convenceu o jovem de que era seguro fazer o que ela propunha, e assim ele pecou contra a lei do Senhor. Assim como, meus irmãos, ninguém cai em pecado de uma vez, vai se aproximando, se aproximando e se aproximando, até chegar ao ponto de cair num pecado grave, com consequências graves. Da mesma forma, ninguém se sente seguro na prática do pecado imediatamente. Mas à medida que o nosso coração corrompido pelo pecado nos convence de que é seguro, nós nos aproximamos e nos aprofundamos cada vez mais na prática do pecado. Talvez aquela sensação ou aquele pensamento de que não, ninguém vai descobrir, ninguém vai me ver, ninguém vai saber. Isso nos gera uma falsa sensação de segurança que nos faz aprofundar cada vez mais na prática do pecado, esquecendo nós que Deus tudo vê e que Ele vê cada coisa do que nós estamos fazendo, e que ainda que nós estejamos aparentemente seguros, distante dos olhos dos outros,
nós não estamos seguros ou distantes dos olhos daquele que mais importa, Deus, o supremo juiz. Mas este jovem foi seduzido, foi convencido por uma série de estratégias desta mulher. Ela faz um apelo apaixonado e envolvente. Ela vem travestida de pureza e de religiosidade, criando expectativas altas no jovem e oferecendo garantias de segurança. É assim que o pecado faz conosco, nos oferecendo essas coisas, fazendo-nos pensar que não é tão grave e nem perigoso arriscarmos a pecar. Mas o sábio Salomão continua, e nessa mesma história, ele vai mostrar que cair na sedução pode levar a um fim terrível, um fim trágico, e de fato, a insensatez faz o homem cair em fins trágicos ou tomar rumos perigosos para a sua vida. E a forma como o sábio Salomão descreve, mostra o homem insensato como um animal indefeso caindo numa armadilha. No verso 22 e 23, ele usa 3 figuras para mostrar o quão arriscado era para aquele jovem, o quão arriscado foi para aquele jovem cair na lisonja daquela mulher. Verso 22 ele diz o seguinte: e ele no instante segue. E agora ele passa a descrever como o jovem segue, usando as 3 ilustrações. Em primeiro lugar, como o boi que vai ao matadouro. Em segundo lugar, como o cervo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravesse o coração. Em terceiro lugar, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isto lhe custará a vida. Veja que as 3 ilustrações que o sábio Salomão usa para exortar o seu filho, mostra animais em situação de risco, animais em situação de perigo, mas ele mostra animais indefesos. O que Salomão quer mostrar é que a insensatez nos faz baixar a guarda, e nós nos tornamos como animais indefesos que caminham em direção à morte, sem perceber o perigo que estamos correndo. Assim o pecado faz com o nosso coração. O boi que é levado ao matadouro, nem sequer imagina que uma faca traspassará a sua garganta ou seu coração. O cervo que é levado a uma armadilha, nem imagina que a flecha do caçador irá perfurar o seu coração. A ave que cai num laço, nem imagina que ela se tornará ou será transformada no almoço do caçador. O final do verso 23 diz: sem saber que isto lhe custará a vida. Salomão está exortando seu filho exatamente para que ele saiba, ao aproximar-se do pecado, que qualquer tipo de pecado, e aqui especialmente os pecados de imoralidade, esses pecados podem lhe custar a vida. E de fato, qualquer tipo de pecado pode nos custar a vida. Com essas palavras, então, Salomão termina a história, e ele mostra para o seu filho o que ele não queria que acontecesse com ele, como se dissesse: meu filho, cuidado com a mulher lisonjeira, cuidado com a adúltera, cuidado também com o seu coração, porque o seu coração será atraído para uma mulher deste tipo, deste modo. Nós precisamos relembrar que o coração da mulher é tão corrompido quanto o coração do homem, e que as verdades que foram aqui ensinadas pelo sábio Salomão se aplicam também para as mulheres, porque o coração da mulher também é seduzido por aparência, por promessas, por sensação de segurança, por uma série de coisas que o pecado usa para atrair-nos à queda. Cuidado, meus irmãos, cuidemos do nosso coração, olhemos para essa história para que não cometamos o mesmo erro e isso nos custe a vida, como alertou o pai ao seu filho. Com essas palavras, Salomão inicia então as suas aplicações. Ao contar esse final da história e usar essas 3 ilustrações dos 3 animais indefesos que são levados à armadilha, ele passa a mostrar agora ao seu filho
que a verdade de Deus, que a palavra de Deus e a realidade do juízo devem nos alertar quanto ao perigo dos pecados sexuais. O pai faz uma aplicação da palavra de Deus, observando a gravidade e o risco dos pecados sexuais e mostrando que a palavra de Deus é o meio e o único meio eficaz de alertar-nos quanto aos perigos da imoralidade para a nossa alma. Nessa aplicação, Salomão alerta ao seu filho quanto à importância de ouvir a sabedoria de Deus para desviar-se da tentação. Versículo 24 e 25, Salomão diz ao seu filho: agora, pois, filho, dá ouvidos e ser atento às palavras da minha boca. Como se ele estivesse dizendo: você ouviu a história do jovem, você viu o que aconteceu com ele. Olhe para esse exemplo e agora dá ouvido àquelas palavras que eu disse para você, do verso 1 ao verso 5, registrado nos versos 1 ao 5 do capítulo 7, que nós acabamos de ler. Agora, filho, depois de você ter ouvido o ensino, e depois de você ter ouvido essa história, dá ouvido às palavras da minha boca. No verso 25, ele chama o filho a não desviar o coração para o caminho da mulher adúltera. Não andes perdido nas veredas dela, porque os encantamentos, a beleza e a sedução leva para uma armadilha mortal. Esta é a repreensão, ou este é o alerta que o sábio Salomão faz ao seu filho. Ele mostra que ouvir a sabedoria de Deus é o único meio de desviar o coração, de cair na sedução da adúltera. No verso 25, ele enfatiza o coração, e ele chama o filho, com certeza, a aplicar a palavra de Deus ao seu coração, porque o seu coração era mau, para que o coração não fosse seduzido pelas lisonjas e aparência e atração da mulher adúltera. Seguindo no verso 26 e 27, ele alerta quanto aos terríveis perigos da sedução dos pecados sexuais. No verso 26, Salomão diz: porque a muitos feriu e derrubou, e são muitos os que por ela foram mortos. A sua casa é caminho para a sepultura, e desce para as câmaras da morte. Salomão alerta o filho a tomar cuidado, mostrando que as portas da casa daquela mulher, as portas da sedução, as portas da atração para o adultério, são também as portas para a morte, as portas para a sepultura, para o caminho da sepultura. Salomão procura mostrar ao seu filho que nenhum prazer temporário vale mais que a sua integridade e a sua pureza, mas além disso, que a obediência aos impulsos pecaminosos do coração o colocaria em completa rebelião contra Deus, e que isso poderia lhe custar a vida. E de fato, meus irmãos, qualquer desobediência à palavra de Deus nos coloca em rebelião contra Deus, e isso é arriscado para a nossa vida, é arriscado para a nossa alma. Salomão conclui com essas aplicações, e aqui nós podemos também fazer algumas aplicações para as nossas vidas. Salomão, conhecido como o rei mais sábio da história, assenta-se para aconselhar o seu filho, a fim de livrá-lo dos laços da mulher adúltera, a fim de livrá-los do laço do seu coração corrupto, de cair nos pecados da imoralidade. Salomão, o rei sábio, está usando as palavras de Deus para orientar o seu filho. Salomão reconhece que ele é sábio, sim, mas que Deus é o pai de sua sabedoria. E agora, ao orientar o seu filho, ele não está simplesmente dizendo: eu como seu pai te oriento, mas mostrando ao seu filho que Deus como pai o orientava. Deus é pai da sabedoria e também o doador dela. Um comentarista diz que quando Salomão fala ao seu filho essas palavras, que ele fala em nome de Deus, pois ele fala dos mandamentos do próprio Deus.
E assim como o filho deveria ouvir o seu pai, ou devia ouvir o seu pai, nós também devemos ouvir ao nosso pai como filhos. As palavras de Salomão no capítulo 7 são as palavras de Deus como nosso pai a nós, falando ao nosso coração para que nós não caiamos em desobediência. Mas nós precisamos lembrar que somos filhos como o filho de Salomão. Filhos que têm o coração corrompido pelo pecado e que muitas vezes vamos desobedecer ao nosso pai. Mas assim como o filho devia ouvir ao pai, nós devemos ouvir a Deus como pai, como filhos amados dele. Efésios capítulo 5, do verso 1 a 3, Paulo alerta a igreja a que faça isso, dizendo as seguintes palavras: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia, toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém aos santos. Paulo chama a igreja a imitar a Deus como filhos amados, porque a impureza, a falta de pudor, não convém a santos. Mas lembramos que nós somos filhos com corações corrompidos. Precisamos lembrar que, ainda que as palavras do Pai sejam poderosas, o nosso coração é corrupto e desobediente. E ainda que Ele tenha regenerado o nosso coração, o princípio da velha natureza ainda milita contra a nova natureza. Nós precisamos diariamente submeter nossos corações a Deus. O filho aqui ouve as palavras do pai, e nós por vezes somos filhos rebeldes e não ouvimos a palavra de Deus. Por isso aqui, meus irmãos, nós somos chamados e alertados a não confiar em nossa própria força e a não confiar em nosso coração. Cristo é o Filho que de fato ouve perfeitamente o Pai. Cristo é o único Filho que é apresentado nas Escrituras, que ouviu ao Pai em todas as suas palavras e que obedeceu ao Pai fielmente, cumprindo tudo aquilo que o Pai lhe ordenou. E este Cristo, que foi fiel na obediência ao Pai, que é atento às palavras do Pai, este Cristo é apresentado pelas Escrituras como aquele que pode nos livrar do pecado, porque Ele morreu na cruz, pagando pelos pecados do nosso coração. Ele morreu na cruz, pagando pelas nossas desobediências, mas morreu também na cruz para atribuir a nós a sua justiça. Cristo é o único Filho perfeito que ouve as palavras do Pai, e Ele é o único que pode nos ensinar a ouvir a sabedoria divina e a andar no caminho e no temor do Senhor. Mateus 17, no capítulo 17, versículo 5, quando os discípulos de Cristo têm a visão da transfiguração do Senhor, eles ouvem também uma voz tremenda dos céus que disse as seguintes palavras a respeito de Jesus Cristo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a Ele ouvi. As palavras do capítulo 7 de Provérbios são as palavras do próprio Cristo. Cristo é a sabedoria de Deus, e as palavras registradas nas Escrituras são o testemunho de que nós precisamos de Cristo para aprender a sabedoria de Deus, para obedecer à sabedoria de Deus. O que nós ouvimos agora então é: a Ele ouvi. Como os discípulos ouviram no Monte da Transfiguração, nós ouvimos hoje: a Ele ouvi ao Filho, porque ouvindo ao Filho, nós ouvimos também a Deus, o nosso Pai. As palavras do capítulo 7 são as palavras do Pai para nós também como filhos. Cristo é o único que pode nos livrar de nossa imoralidade. Cristo é o único que pode nos livrar de nossa insensatez. Cristo é o único que pode nos livrar da leviandade. Somente dando ouvidos à sabedoria de Deus, nós podemos nos desviar de quebrar a lei de Deus.
É somente dando ouvidos à sabedoria de Deus que nós podemos evitar de cair nas ciladas das tentações da imoralidade sexual, que nós podemos especialmente nos livrar dos terríveis efeitos, das terríveis consequências que o pecado da imoralidade coloca à nossa vida. Olhemos para Cristo e confiemos nele, ouçamos o Evangelho, porque somente o Evangelho pode nos livrar da sedução do adultério, somente o Evangelho pode nos livrar da sedução da pornografia, da sedução da fornicação, ou de qualquer outro tipo de imoralidade sexual. Somente o Evangelho pode nos livrar de qualquer tipo de pecado, porque Cristo morreu na cruz por todos eles. E eu quero concluir as minhas palavras, meus irmãos, com a última estrofe do hino 304 do nosso hinário, a voz do Evangelho. A última estrofe diz o seguinte: a voz do Evangelho vem a todos avisar do perigo grande e grave para quem se descuidar. Salvai-vos desde já, não vos detenhai no mal, cobiçando os seus prazeres, que vos pode ser fatal. A voz do Evangelho acaba de nos alertar dos perigos do nosso coração. Olhemos para a cruz, olhemos para Cristo e confiemos nele, porque o nosso coração não é confiável, Cristo é. Confiemos na graça de Deus através do seu Filho Jesus Cristo, porque a nossa própria força não é confiável, o nosso próprio braço não é confiável, mas Cristo é. Ele nos alerta do perigo que o cântico diz ser grande e grave, assim como Salomão alertou ao seu filho, do perigo grande e grave de ser enredado pela lisonja da adúltera. E o final da estrofe diz que é um perigo grande e grave para quem se descuidar. Não sejamos descuidados, cuidemos do nosso coração, assim como nos alerta a palavra de Deus em Provérbios 7. Quando aqueles que se descuidam se encontram com o pecado, eles passam a cobiçar prazeres, que no final da estrofe diz que podem ser fatais. Podem ser fatais como foi fatal a caminhada daquele touro para o matadouro. Como foi fatal a caminhada ou a corrida do cervo para o laço do caçador e a flechada no seu coração. Pode ser fatal como a queda do pássaro no laço do passarinheiro, e assim custando-lhe a vida. Atentemos para os perigos do pecado, meus irmãos, e olhemos para a cruz. Mas eu queria que você olhasse também no mesmo cântico que nós acabamos de referir, a estrofe deste cântico. O refrão diz: santa paz e perdão é a nova lá do céu. Santa paz e perdão é a nova lá do céu. Talvez você possa ter se sentido acusado e profundamente triste durante todo o sermão, por ter no seu coração, abrigado no seu coração pecados de imoralidade, imundícias do seu coração, ou talvez por já ter caído em adultério. Mas o Evangelho nos anuncia que há santa paz e perdão. A voz do Evangelho nos lembra que há santa paz e perdão. Esta é a boa nova lá dos céus. A santa paz e perdão para os que confiam em Cristo. A santa paz e perdão vinda do bendito Deus para o nosso coração. Há perdão para o adúltero em Cristo Jesus. A única coisa que nós precisamos fazer é arrepender de nossos pecados, confiando plenamente em Cristo, o nosso Redentor. Portanto, como as palavras de Marcos, no capítulo 1, versículo 5, o Senhor Jesus diz: arrependei-vos e crede no Evangelho, assim nós somos chamados. Arrependamo-nos e creiamos no Evangelho de Cristo, que agora é nos exposto. Que o Senhor seja gracioso conosco e nos livre das ciladas do nosso coração, nos livrando dos pecados, perdoando-nos e conduzindo-nos à santidade e ao amor ao Senhor nosso Deus. Oremos ao nosso Deus suplicando graça. Pai amado, Senhor de nossas vidas, rogamos tuas misericórdias, Pai,
para que a palavra do Senhor seja eficazmente aplicada aos nossos corações neste momento. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, perdoa as imoralidades do nosso coração, perdoa-nos as impurezas e limpe-nos delas, ó Pai, e conduz-nos, Senhor, na obediência da palavra do Senhor. Abra os nossos ouvidos para que possamos ouvir a voz do Evangelho e assim possamos atender às exortações que são feitas, às repreensões que são feitas, os alertas para que nos desviemos do pecado. Guia-nos à obediência ao Pai. Rogamos no nome santo de Jesus e para a glória do Senhor. Amém e amém. Receba a bênção do nosso Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, a comunhão e as ternas consolações do Espírito Santo sejam sobre todos vós, desde agora e para todo sempre. Amém.